Eu cumprimento os irmãos nessa tarde, na graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Estamos aqui mais uma tarde para trazer aqui um estudo humilde, um estudo da Palavra de Deus nessa tarde. Estarei falando um pouquinho aqui, a exemplo de ontem que eu falei sobre a primeira etapa da vinda de Jesus, estarei falando da sua segunda fase. Estarei falando de algumas características, tá certo? Estarei explicando, fazendo um comparativo, tanto entre a primeira como a segunda fase, então, da vinda do Filho do Homem. Beleza, pessoal? Vamos prestar bastante atenção. Vou tomar como base Zacarias no capítulo 14, entendendo que a Bíblia é sagrada, a parte escatológica, né, que são as doutrinas mais difíceis, os ensinamentos mais difíceis da Bíblia, Zacarias também faz parte desse complexo, né? Entendendo que tanto o livro de, não só Apocalipse, que muitos pensam que só Apocalipse é escatologia, mas também livro de Ezequiel, profeta Daniel, alguma parte de Abacuque, né, Malaquias, e alguns profetas ainda menores, se você prestar bem atenção, vai ter partes ligadas ao reino da escatologia cristã. É muito interessante entender isso, para que não venhamos fazer confusão e achar que só Apocalipse é escatologia bíblica. Beleza? Uma boa tarde de salvação para todos. Vou estar nesse momento aqui agora, trazendo aí alguns comparativos nessa tarde, um estudo inerente à segunda etapa da vinda do Filho do Homem. Bom, Zacarias capítulo 14, verso 1, uma coisa muito interessante a Bíblia vai dizer. Eis que vem um dia, diz o Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá a peleja contra estas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. Versículo 3, versículo 4, perdão. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. E então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Olha só, hein? E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia de noite será, nem acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, metade delas até o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isto. E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Tá certo? E um será o Senhor e um será o seu nome. Pessoal, claro que eu tenho que ser bem enfático nessa tarde, que esse texto aqui ele já está começando a falar também, né, do milênio, reino milenial de Jesus Cristo. Ontem eu estava dizendo com muita propriedade que todas as particularidades cronológicas da Bíblia Sagrada, Deus abençoe, Bruno, graça e paz para você e para toda a minha família aí no estado do Ceará. Deus abençoe Bia Nestor, minha grande amiga. Deus te abençoe você e sua família. Seja bem-vindo a esse estudo nessa tarde. Queridos, por que eu estou falando sobre segunda etapa da vinda de Cristo? Tudo acontecerá em um padrão cronológico, já disse isso ontem, dentro de uma cronologia bíblica. Jesus vem a primeira vez, vai arrebatar a sua igreja, inevitavelmente, tá certo? Já há sinais que evidenciam isso, né? A vinda de Cristo. Então, mas vai acontecer as duas fases da vinda. Hoje eu vou falar sobre a segunda. Mas para entender a segunda é necessário dar uma citada na primeira fase, né? Primeira fase, todo mundo está sabendo que é o arrebatamento da igreja, né?
primeira aparição física de Cristo na terra pode ser dividida em diversas partes: nascimento, ministério, morte, ressurreição, ascensão. Olha só, da mesma fora, só podemos compreender a segunda vinda de Cristo se percebermos que esta também possui fases distintas, né? Há muitas referências à segunda vinda que revelam que não se trata apenas de um evento singular. A primeira fase envolve o arrebatamento da igreja, né? Consiste em nosso Senhor vir no céu, nos ares, para levar todos os crentes à casa do Pai, como prometeu, né? João capítulo 14, Evangelho, que ele ia preparar moradas e voltaria para buscar a igreja, né? E essa segunda fase? Qual é o propósito da segunda fase da vinda? Já que a primeira fase, o propósito da vinda dele buscar a igreja, é porque se ele não busca a igreja, como eu disse ontem, não vai desencadear os outros processos, como por exemplo, o reino da besta na terra e o período dos 7 anos de grande tribulação. Mas depois que está acontecendo esse período de grande tribulação, vai ter também dentro do cenário bíblico uma coisa chamada Amargedon, que um dia ainda vou dar um estudo só sobre isso ainda, sobre Amargedon. O Amargedon será uma batalha porque a palavra Amargedon no original do grego significa nos ares, ou seja, a guerra do Amargedon será uma guerra nos ares. Tudo leva a crer que vai ser uma guerra de bombas atômicas, tá certo, pessoal? Vai ser uma guerra nos ares, uma guerra química, né? Onde a Bíblia diz que o sangue dos homens correrão nos freios dos cavalos e os olhos apodrecerão na sua própria órbita. Está falando mais de uma guerra química do que qualquer outra coisa. Beleza. Então, por que é tão importante a segunda fase da vinda de Cristo? Justamente o que eu li em Zacarias capítulo 14, que essa segunda fase da vinda de Cristo é para proteger os judeus, né? Os judeus também da antiga aliança, tá certo? Que estarão ali sendo, junto com seus aliados, sendo bombardeados, sendo atacados, tá? No meio dessa batalha do Amargedon, essa guerra, essa peleja contra Israel. Então Jesus Cristo, na segunda fase, ele vem para fazer o quê? Para guerrear contra estas nações. Para isso que é interessante entender todo o propósito, tanto da primeira vinda de Cristo, como da segunda etapa da sua segunda vinda, para entendermos melhor. Bom, os problemas surgem quando teólogos tentam eliminar as fases da vinda, tá certo? A segunda vinda de Cristo, colocando tanto o arrebatamento quanto a manifestação gloriosa no final do capítulo da tribulação, né? Isso é outra linha de raciocínio lógico, porque na linha de interpretação assembleiana, pentecostal, tá certo? O que nós entendemos? Que a igreja não vai passar pelo período tribulacionista, beleza? Mas já tem aquela linha de raciocínio lógico, até falei sobre isso um pouco ontem, que crê que a igreja passará pela grande tribulação. Até li Romanos capítulo 5, versículo 9 ontem, dizendo, né, que nós seremos salvos por ele da ira, da grande tribulação. Então, para entendermos as fases da primeira etapa e da segunda, por exemplo, olha as características dessa situação. Arrebatamento, nos ares. Cristo vem para aqueles que lhe pertencem, isso é arrebatamento. Manifestação gloriosa, ou seja, segunda vinda. Cristo vem à terra com aqueles que lhe pertencem. Olha a diferença. Na primeira etapa, todos os crentes são transformados e recebem novos corpos. Na segunda fase, não há transformação de corpos, na sua segunda vinda. Beleza? Já estão com corpos transformados, para ter uma noção. Terceira etapa do arrebatamento aqui, no caso do arrebatamento, comparando com a manifestação gloriosa da segunda vinda. Os crentes são levados à casa do Pai, na primeira etapa. Segunda etapa da sua vinda, os santos ressurretos permanecem na terra. Está vendo aí? E eu vou falar, estes santos que a Bíblia apresenta aqui, são judeus da antiga aliança, podem ser mártires, que foram mortos na perseguição do anticristo, da besta, e podem ser também aqueles que lavaram as suas vestiduras, capítulo 7, Apocalipse 10, 13 e 14, no sangue do Cordeiro. Só para os senhores entenderem direitinho que santos são esses. Não está falando aqui da igreja que foi arrebatada. Já é outro grupo de pessoas. É outra classe de pessoas esses santos.
Beleza, na primeira etapa, a terra não é julgada. Na segunda, Cristo julga os habitantes da terra, na segunda fase da sua vinda. Primeira fase, a igreja está no céu, estará no céu. Na segunda, Cristo instrui seu reino, institui o milênio, seu reino na terra. Primeira etapa, pode ocorrer a qualquer momento, é iminente, ninguém sabe o dia nem a hora. Na segunda, não ocorrerá até o fim da grande tribulação, quer dizer, tem data certa, tá certo? Dá para se saber então quando será a segunda etapa da vinda, ou seja, praticamente no fim, do período tribulacionista. Primeira etapa, não será precedido por nenhum sinal. Segunda, inúmeros sinais a precederão. Primeira etapa, afeta apenas os crentes. Segunda, afeta toda a humanidade. Será estabelecido o reino do milênio. Primeira etapa, é um acontecimento que traz alegria. Segunda, é um evento que traz lamentação. Por quê? Enquanto na primeira etapa a igreja estará feliz junto com Cristo no arrebatamento, na segunda etapa está digno de passagem, quem vai se lamentar? Os judeus, que vão ver aqueles furos na mão de Jesus e vão perguntar para o mestre, que feridas são essas? E o mestre vai virar e vai dizer para eles, feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. Deus abençoe aí o varão João Júnior, a paz do Senhor Jesus para você, meu irmão. Então, fazendo os comparativos da primeira etapa da vinda com a segunda vinda, ainda na primeira etapa, como na primeira etapa será alegria para a igreja, o arrebatamento, na segunda etapa da vinda, ou na segunda vinda de Cristo, será lamentação, porque os judeus lamentarão e vão ver que realmente foi o Cristo que eles mataram pendurado na cruz. Foi Jesus Cristo que eles entregaram na mão dos romanos para ser crucificado, e eles vão chorar, vão se lamentar, obviamente, disso. Bom, na primeira fase ainda, acontece antes do dia da ira, quer dizer, está nós aqui mais uma vez provando que a igreja não passará pelo período da grande tribulação. Na segunda etapa, acontece após a grande tribulação. Primeira etapa, Satanás não é mencionado na vinda de Jesus. Segunda etapa, Satanás é preso no abismo por 1000 anos. Olha aí, ó. Jesus vem sobre os montes de Oliveira, pisa, derrota os inimigos, ele joga uma praga em cima do trono da besta, a besta de capítulo 13, já expliquei sobre isso, que são duas bestas, uma besta que sai do mar e outra que sai da terra, né? Já estou dando tanto estudo com isso, estou tão familiarizado com esse negócio de Apocalipse, que agora eu já falo até de cor salteado, onde está tudo, eu tinha certa dificuldade, mas graças a Deus agora está bem explícito, não tem mais, é tanto ler, tanto estudar, tanto orar, que o Espírito Santo, por misericórdia, queridos, vai abrindo a cabeça. Tem muita gente dentro da casa do Senhor que tem muita dificuldade de entender Apocalipse ainda. Eu sei que tem. Quando eu estou dando escola dominical na minha igreja, por exemplo, os irmãos ficam tudo calados, ficam até com medo de fazer pergunta, parece. Né? Eu vejo aí uma dificuldade muito grande do entendimento. Mas não precisa ficar com medo, irmãos. Não precisa fazer confusão, que o negócio não é bicho de 7 cabeças, beleza? Voltando para cá. Na primeira etapa, as obras dos crentes são julgadas no tribunal de Cristo, ou Bema. Tá certo? Que obras é essa? Será obras aonde vai resultar em galardão. Já falei sobre isso, é o Bema. Porque quando a igreja é arrebatada, ela vai para as nuvens. Depois das nuvens, a igreja vai para o tribunal de Cristo, ou para o Bema, como entenda você melhor aí. Beleza. Então, na primeira etapa, as obras dos crentes é julgada para receber galardão. Na segunda fase, não há um tribunal de Cristo, mas ele vai estabelecer o seu reino do milênio. Ratificando, para quem será esse reino mileniar? Para os judeus da antiga aliança, para todos aqueles que escaparam também da batalha do Armagedon e ficaram vivos, até os ímpios também, que sobrarem, esses vão participar do reino do milênio. Claro que a exigência será participar do estudo da palavra com Jesus Cristo. Não vai ter nenhum tipo de pregador ou ensinador no milênio. Não precisa. O próprio Jesus vai estar com o seu próprio punho, ensinando a tua palavra e trazendo grande entendimento e ensinamento alusivo às Escrituras. Beleza. Primeira parte, acontece as bodas do Cordeiro. Após a primeira vinda de Jesus, tem as bodas do Cordeiro. Em que episódio acontecerá as bodas? Primeiro a igreja se encontra nas nuvens, Jesus ressuscita, a primeira parte, primeira ressurreição de santos,
né, que vão se encontrar com a igreja nos ares, vai passar pelo bema, depois vai para a boda do cordeiro, que é apresentar, né, as partes celestiais, as recâmaras celestiais do céu, porque o céu tem repartições, será apresentado lá. Por isso Salomão vai dizer, leva-me à sala do banquete, não é isso? Para poder cumprir ali aquele texto que Salomão fala, vai ser as repartições celestiais que serão apresentadas para a igreja na primeira etapa do arrebatamento. Bom, segunda etapa, a noiva desce com o noivo à terra. Zacarias capítulo 14, uma coisa particular, é a igreja, a noiva, descerá e ajudará no julgamento das nações também, das nações que batalharam ali contra Israel, né, no Armagedon, etc e tal, aqueles que sobrarem, claro, né? Bom, primeira etapa, somente os que pertencem a Cristo o verão. Segunda etapa da vinda, todo olho verá, que vai até haver a lamentação de Israel, perguntando que feridas são aquelas que Jesus Cristo foi ferido, que lhe aconteceu, que lhe acometeu. Primeira fase da vinda, dá início à grande tribulação, depois que Jesus arrebata a igreja. Segunda parte, dá início ao reino de Cristo, o reino milenial. Isso aqui são alguns requisitos comparativos para entender, queridos. Tá certo? Tanto a primeira fase da vinda quanto a segunda. Bom, razões para reconhecer uma segunda vinda em duas fases. Porque quando fala segunda vinda em duas fases, está falando o seguinte. Primeira vinda é ele encarnado no ventre de Maria, tá, irmãos? O que o escritor está dizendo aqui, a primeira vinda de Jesus é quando ele vem na terra. Então, a outra vinda, repartida em duas fases, é quando ele busca a igreja no arrebatamento e depois quando ele vem no Monte das Oliveiras para poder julgar as nações que combatem Israel e seus aliados no Armagedon. Por isso que fala de duas possíveis vindas. A primeira, na terra, vem, morre na cruz, etc e tal, aquelas etapas todas que já conhecemos. A segunda fase, com duas repartições, é uma vindo com a igreja, para a igreja, e outra vindo com a igreja. Beleza? Para não fazer confusão. A segunda vinda de Cristo pode ser melhor interpretada como abrangendo todo o período de 7 anos, múltiplos eventos que incluem o arrebatamento, a tribulação e a manifestação gloriosa, tá certo? O arrebatamento demonstra de maneira notável a incrível misericórdia de Deus pelos crentes, igreja. Ele prometeu que a igreja de Jesus Cristo não terá de passar pela tribulação. Em razão porque a Bíblia chama o arrebatamento de bem-aventurada esperança. Tito capítulo 2, versículo 13. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Está batendo muito nesse foco, a igreja não vai passar pela grande tribulação de novo, né? Já dei esse estudo, acho que uma vez ou duas, mas eu vou ler alguns versículos depois fala sobre isso também, para elucidar melhor a memória dos irmãos aí, que me acompanham nessas lives, nesses ensinamentos tão sucintos, né? Tito capítulo 2, vamos ver aqui, capítulo 2 de Tito, versículo 13. Bom, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento, a glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Louvado seja Deus, para não fazer nenhum tipo de confusão. Bom, vamos ver Romanos de novo. Citei isso ontem no estudo, vou citar hoje de novo. Só para relembrar os irmãos. Capítulo 5, verso 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A igreja, o ensinamento da Assembleia de Deus no Brasil e no mundo, e também das igrejas pentecostais, tecem o seguinte tipo de ensinamento e linha de raciocínio lógica. Porque não existe só uma linha de raciocínio. E para que nós possamos sempre aprender a veracidade da verdadeira linha de raciocínio, é bom que estudemos as outras linhas também. Por exemplo, eu já estudei outros tipos de teólogos, outros tipos de interpretação de linhas sobre o arrebatamento. Já estudei sobre aqueles que creem que a igreja é arrebatada no meio da grande tribulação, quer dizer, naqueles que são pós-tribulacionistas. Então é bom você estudar todas essas esferas para que você venha chegar a um denominador comum, o porquê que o que você ensina é real e verdadeiro. Só tem como eu entender que a minha tese que eu apoio, ela é real e verdadeira à luz da Bíblia, se eu estudar as demais também, a veracidade das demais. Ok? Para que venhamos entender isso aqui nessa tarde. Beleza. 1 Tessalonicenses 1,10 também vai dizer que a igreja não passará novamente pela ira. 1 Tessalonicenses
capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, Jesus, que nos livra da ira futura. Outro texto da Bíblia coibindo a ideia de que muitos por aí ensinam e creem, outra linha de raciocínio, de lógica, entre aspas, que a igreja passará pela grande tribulação. De fato, aqui, o que a Assembleia de Deus ensina, o que o pentecostalismo ensina, o meio pentecostal, é que não passaremos pela grande tribulação com base bíblica. Diz que nós esperaremos do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. O contexto desse versículo aponta para o arrebatamento, e a ira futura é a tribulação, como o próprio Jesus promete em Apocalipse capítulo 3, verso 10. Vamos ver o que diz Apocalipse capítulo 3, verso 10. Essa questão da igreja não passar pelo período probatório aí da grande tribulação. Vamos nós. É bom que as pessoas anotem esses textos, né? Para se familiarizar com eles depois, não esquecer mais. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Beleza? Então a igreja está isenta novamente de passar por esse período, esse agravo de 7 anos de grande tribulação. Ok? Se os irmãos estiverem ouvindo bem aí o meu vídeo, queria que você mandasse aí um ok, um amém, por favor. Os irmãos que estão assistindo a live agora ao vivo, por favor, manda aí ok, estou ouvindo direitinho. Ok, sua voz não está agredindo, você não está gritando. Estou conseguindo entender tudo que você está ensinando. Eu sou muito baseado naquele encontro de Filipe com o eunuco da rainha de Candace, quando ele diz, como entenderei se não tem quem ensine? Capítulo 5 de São João Evangelho, verso 39, uma coisa muito interessante. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Jesus dizendo que o que revela o caráter dele é a palavra de Deus. O ensinamento das escrituras, o ensino, não gritaria. Apóstolo Paulo, certa feita, disse para nós apartar de nós toda a ira, toda a cólera, toda a gritaria. Não podemos fazer confusão e achar que todo barulho e gritaria produz o verdadeiro avivamento. Que isso é uma inverdade. Beleza, irmãos? Vamos se policiar com isso para que os ouvintes possam entender o que está sendo ensinado nessa tarde. Se os irmãos estiverem achando que eu estou rápido, é só mandar aí, vai mais devagar. Se tiver ruim para ouvir-me, por favor, vou aumentar o tom de voz. Os irmãos estão conseguindo entender bem aí? Manda um ok para mim que está dando tudo certo. Meu vídeo tá legal, irmãos? Tá tranquilo? É só mandar aí ok, sim, amém. Estarei entendendo que tá bom a qualidade do vídeo e do áudio, beleza? A minha satisfação aqui nessa tarde é que os senhores entendam o que está sendo ensinado. Bom, então, de fato, o que eu estava explicando, não passaremos pela ira. Bom, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Outro texto, outro enfoque, dizendo que a igreja não passará pela ira. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Já disse, isso é uma linha da Assembleia de Deus, é uma linha bíblica, mas é os assembleanos, os pentecostais, que nós pregamos e cremos nisso, beleza? Geralmente o neopentecostalismo não crê assim. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Só um instante, irmãos. Primeira carta Tessalônica 5, 9. Olha o que diz a Bíblia. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não predestinou a igreja para a ira. Amém, graças a Deus. Deus abençoe aí por estar elogiando o estudo, irmão Clésio Barros, né? Deus abençoe o senhor e tua família, queridos. Quer dizer para o irmão que eu já estou há quase 30 dias, irmão, em lives como essa, ensinando Bíblia devagar, tranquilo, com bastante oração, com bastante, humildade, tá, irmãos? Quero dizer para os meus ouvintes
que eu também tenho o meu canal no YouTube. É só você entrar no meu Facebook, no meu Instagram, Gilson Lourenço Oficial, clicar lá e se inscrever, beleza? Dá um apoio para nós lá, porque esse tipo de estudo, ele será colocado no YouTube daqui a pouco, tá? Muito obrigado aí pelo apoio do irmão, pelo comentário abençoado aí, né? É bom quando a gente vê alguém que reconhece o trabalho da gente, né? Isso é muito importante, porque geralmente olham-se mais os erros das pessoas do que o trabalho, do que o dom e o talento que Deus usa a cada um. E eu também respeito o talento de cada um dos senhores que estão participando nessa tarde, dessa live. Pode mandar seus questionamentos, suas perguntas. Se estiver dentro do meu alcance, estarei respondendo para os senhores. Bom, capítulo 5 de Tessalonicenses, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a santa aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, dispensa comentário dizer que a igreja não participará, dentro do termo da teologia moderna e da escatologia bíblica. Deus não tem propósito algum em deixar a igreja participar da grande tribulação. Nós já temos tribulação de sobra na vida, desde que aceitamos a Jesus até o dia do arrebatamento, né? Eu acho que no Deus ele vê tudo isso, ele entende, né? Aí você pode dizer, irmão, mas em como que fica capítulo 7, verso 13 e 14, daqueles que vieram de grande tribulação? Não é a igreja do arrebatamento. Ali está falando de judeus da antiga aliança, está falando ali que lavaram as suas vestiduras, eu já expliquei sobre isso, no sangue do Cordeiro. Não está falando ali, relavaram. Ali são pessoas que nunca tiveram contato com o Evangelho. Quem é que vai pregar o Evangelho para esses ali do capítulo 7 de Apocalipse, verso 13 e 14? As duas testemunhas, que inclusive vão ser até mortas pela besta lá na frente, não é isso? Vão ser perseguidas duramente. Este evangelho que as duas testemunhas vão pregar, pessoas que nunca aceitaram Jesus hoje, se estiverem vivos ali, vão aceitar o evangelho. Por isso que o texto do capítulo 7, Apocalipse, verso 13 e 14 diz, lavaram, é contato inicial do original, do grego. Lavaram é quem nunca tinha lavado antes. Tá dando para entender aí a linha sociológica da exegese hermenêutica, interpretação de texto, arte de interpretar texto? Então, capítulo 7, verso 13 e 14, vai perguntar quem são aqueles que vêm de grande tribulação, da perseguição da besta. Por quê? No mínimo acontecerá 3 ressurreições distintas. Primeira ressurreição, quando Cristo vir na primeira etapa da sua vinda. Buscar a igreja, ele ressuscitará os mortos em Cristo. Porque os que estão vivos no arrebatamento não precederão os que morrem. Jesus não vai levar uma etapa dos vivos e buscar os mortos depois para levar no bema, no tribunal de Cristo. Não, vai levar junto. Essa é a primeira ressurreição. Qual é a segunda ressurreição? É a ressurreição que Cristo vai fazer antes do início do milênio. Ressuscitará mártires, aqueles que foram perseguidos e martirizados pela besta, que não aceitaram o carimbo da besta, que não aceitaram o pacto da besta. Vai também ressuscitar aqueles crentes, né, que aceitaram a pregação das duas testemunhas, que foram mortos também. Essa será a segunda ressurreição. Terceira e última ressurreição será no juízo final de todos os ímpios, de todos os tempos, que serão ressuscitados e serão lançados depois do juízo no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, no mínimo, 3 ressurreições acontecerão, né? Sem dizer daquela ressurreição também, já é um fato isolado, que eu não estou nem botando no meio dessas 3, que quando Jesus estava entregando o Espírito ao Pai, né? Porque sabemos que biblicamente a morte não tocou no Espírito de Jesus, porque senão como é que ficaria aquele texto da Bíblia? Tragada foi a morte na vitória, né? Jesus Cristo é o único ser nascido de mulher, beleza? Que não foi literalmente tragado pela morte. A morte não teve poder no Espírito de Jesus. A morte não teve poderes sobre Jesus Cristo. Tanto que ele ressuscita no momento que ele bem quer, que é no terceiro dia. Tá certo? Louvado seja Deus. Mostrando então que Jesus tem poder sobre a morte. Porque todos os fatores de Jesus contribuem para mostrar a sua deidade, para mostrar a tua autoridade e a tua autonomia como Deus. Vou tornar a repetir coisas que já ensinei nas lives passadas anteriores. O que adiantaria Jesus Cristo vir se ele vem, nasce numa mulher, até prega a palavra durante 3 anos, junto com os seus discípulos, mas e se ele não morre? O que adiantaria ele morrer e não ressuscitar?
E o que adiantaria ele ressuscitar e não aparecer para as testemunhas? Logo, subentende-se o seguinte: o que adiantaria aparecer para as testemunhas e continuar até morrer de novo aqui na terra? Mostraria que ele não é Deus. E o que adiantaria passar todos esses processos e não voltar para arrebatar a igreja? Por quê? E como que vai acontecer os outros procedimentos na ordem cronológica bíblica? Se Jesus não vem, não arrebata a igreja, como é que vai acontecer a grande tribulação, 7 anos? E o reinado do império da besta, das duas bestas, a de capítulo 13, verso 1 de Apocalipse, e 13, verso 10 e 11, que vem da terra, que é o falso profeta, que é o que vai lançar o ecumenismo, o ajuntamento de religiões. Então, logo, todos os processos da vida de Jesus, todos os procedimentos, sua encarnação, não é reencarnação. Jesus foi encarnado, verbo vivo, no ventre de uma mulher. Reencarnação é doutrina de demônio. Agora Jesus foi encarnado, foi colocado no útero de Maria, sem transição de homem, sem ter sexo com a sua mãe. Todos esses processos, Jesus colocado no ventre de Maria, nascido, né? Ele crucificado, ressuscitado, apareceu para dar testemunho como ele ressuscitou, subiu na ascensão nas nuvens e voltará para buscar a igreja. Todos esses processos culminam em uma só coisa: que Jesus Cristo é Deus para toda a eternidade. Amém. Talvez uma palavra, uma coisa que os senhores nunca ouviram dizer, eu vou falar agora. A Bíblia diz que ele deixou de ser, não se usurpou ser igual a Deus, tá certo? Para tomar forma de homem, se humilhou como servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. A coisa mais importante que muitas pessoas talvez nunca pregaram sobre isso: Jesus deixa de ser Deus enquanto está na terra, ou seja, não usa na totalidade seus poderes de Deus para orquestrar a tua obra na terra. É bem certo que Jesus fazia suas operações pelo Espírito Santo de Deus, curava cego, enfermos, demônios, talvez não usando o seu poder de Deus, mas quem sabe sendo usado pelo Espírito Santo. São conjecturas minhas, para não usar na totalidade sua autoridade de Deus. Mas depois que Jesus Cristo também morre, Jesus não vai subir ao céu como homem comum, mas vai subir com o corpo de Deus novamente. Então Jesus Cristo só deixa aquele negócio de ser Deus por enquanto, porque quando ele morre na cruz dobrado, ele volta a assumir a sua supremacia e a sua superioridade de Deus, genuíno tremendamente. Só teve uma vez que ele manifestou-se com esse corpo glorioso de Deus, enquanto trafegava na terra da Judéia, né? Na terra de Israel. Capítulo 17, segundo escreveu São Mateus. É só você ver que ele vai pegar Pedro, Tiago e João, vai para cima do monte, vai se transfigurar. Ali está se mostrando ele como Deus na sua totalidade. Ali está com um corpo glorioso, mostrando que também a igreja, quando for arrebatada, né? Diferente de muitos que dizem que a igreja vai ser como anjo, não tem isso escrito na Bíblia. Corpos parecidos com dos anjos, é diferente. Não seremos anjos no céu. Tem gente pregando, ensinando isso. Não faça confusão. Tem que ler a Bíblia e entender exegese e hermenêutica, arte de interpretação de texto. Parar com esse negócio de dizer que vamos ser anjos. Anjo é anjo. Homem com corpo transformado e glorificado é outro papo. Beleza? Anjos, de acordo com Hebreus capítulo 1, verso 14, são espíritos ministradores. Não se pode ensinar que nós seremos anjos no céu após o arrebatamento. Isso é herético. Claro, é bom entender que toda base para ser chamada de heresia, ou chamar um cara, não se chama e nem se equipara um pregador a herético, porque ele errou alguma coisa numa pregação. Para ser considerado herege, ou aquele que ensina coisas antibíblicas, o cara tem que ter toda a sua base doutrinária norteado em cima de coisas heréticas. Aí ele é um herege. E ao homem herege, diz apóstolo São Paulo, 1, 2 ou 3 admoestações, deixando de lado depois. Esse negócio de ficar juntando com hereges na porta da casa da gente, para ficar querendo humilhar a pessoa, porque ele prega uma heresia, ou ele ensina ensinamentos que não crê no Espírito Santo, que não crê em doutrinas particulares da Bíblia Sagrada, é pecado. Ficar humilhando a pessoa porque ele ensina essas heresias. Simplesmente não aceite na sua porta.
Simplesmente bateu palma, te chamou, não atenda. Seja modesto, tenha educação de Deus. Vaso de Deus que tem o Espírito Santo e tem dons espirituais, sabe como usar esses dons, sabe que o dom espiritual não é para elevação do homem, mas para edificação da unidade do corpo de Cristo, jamais vai ficar pegando essas pessoas, esses pobres coitados, cegos, condutores cegos, guias cegos, a Bíblia chama eles, para ficar esculambando, esculachando na porta de casa. Eu não bato palma para esse tipo de ação. Isso é coisa de gente covarde, beleza? Essas pessoas são condutores cegos, são hereges, heréticos, são formados naquela mentira, naquele engodo, né? E não precisa de nós, como cristãos, que dizemos, conhecedores da veracidade da palavra, ficar dando pancada nessas pessoas, ficar machucando mais ainda. Beleza? Oremos por eles para que o Espírito Santo faça com que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade, da explicação do ensinamento real da palavra de Deus. Bem, voltando para cá de novo com alguns destaques. Então, na primeira etapa da vinda de Jesus, ele vem, tá certo? Ele arrebata a igreja, tá certo? Transforma o corpo da igreja em um corpo glorioso. Mas depois, na sua segunda fase, ele vem no Monte das Oliveiras, capítulo 14 de Zacarias. Ele vai vir ali, no meio da batalha do Armagedon, ele vai salvar os judeus. Qual é a ideia da besta? Na época de Hitler, já falei sobre isso também, ele matou 6 milhões de judeus em campos de concentração. Matava em câmaras de gás, matava torturado, tá certo, pessoal? Chega-se ter especulações que pegava-se era tanto judeu que ele matou, esse psicopata, esse monstro, né, por nome de Adolf Hitler, que esse camarada, ele pegava o cabelo dos judeus para fazer travesseiro, pegava ossos dos judeus para fazer algum tipo de situação, né, assim é o comentário de historicidade, historiadores, né, da época dos campos de concentração nazista, né, trens lotados iam para campos de concentrações para poder assassinar. Foi o maior genocídio, né, foi uma coisa terrível, mas a besta quer fazer pior. Esse espírito, essa besta que brota do mar, que vai estar ali sentado no trono de Jerusalém, pagando de Jesus Cristo, quer matar todos os judeus, inclusive os judeus da antiga aliança, diga de passagem. Por isso que Jesus vai ter que intervir na segunda vinda, porque se Jesus não vem, é capaz de matar todos os judeus. Por isso Jesus tem que intervir, beleza? Por isso a segunda parte da vinda de Jesus, a sua segunda vinda, a segunda fase da segunda parte da vinda de Jesus é tão importante. Já classifiquei em duas fases da vinda de Jesus, né? Falei que a primeira, ele é encarnado no ventre de Maria, não é reencarnado. Reencarnação é doutrina de demônio, que é estar em outro corpo, em outra vida, no corpo de outra pessoa. Estou falando de ser colocado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, tá certo? No ventre da graciosa Maria. Então, essa fase é a primeira vinda de Jesus na terra, até morrer na cruz e subir na ascensão. A segunda vinda é repartida em duas fases. A primeira, arrebata a igreja. Na segunda, vem sobre os Montes das Oliveiras, capítulo 14, Zacarias. Aonde ele vai vencer os inimigos de Israel e dos seus aliados, e aonde ele vai estabelecer o seu reino milenial novamente. Queridos, estou explicando bem devagar, estou dando um ensino bem convincente, mas essa é a linha, deixando bem claro que os irmãos entendam, da Assembleia de Deus ensinar a Bíblia, ok? Falo eu como um bom assembleano, e é a linha dos pentecostais. Isso não é uma linha de ensino neopentecostalista, do pentecostalismo neo, tá certo? Entenda, porque o dia que você ouvir outro tipo de ensino diferente do meu, tu vai dizer que eu estou pregando heresia aqui. Não estou ensinando heresia, eu estou ensinando a linha de raciocínio lógico da palavra, até porque para se fazer doutrina e base doutrinária, acima de 3 versículos bíblicos. Não fique pegando texto isolado da Bíblia para fazer cavalo de batalha, cavalo de Troia. Tem que ter muitos textos bíblicos para se apoiar uma doutrina, que é um conjunto de normas ou de ensinamentos sobre algo, alguma coisa, ou sobre uma empresa, por exemplo, né? Empresas também têm suas doutrinas, seus ramos doutrinários. Bom, 1 Tessalonicenses 5,9 contém outra parte dizendo que a igreja não passará pelo período da grande tribulação. Qual será a população que vai habitar no milênio?
Teremos o período do milênio, já falei, quem vai participar do milênio? Judeus da antiga aliança, a qual o arrebatamento da igreja não foi para eles. Irmãos, é bom entender, quando a igreja for arrebatada, não vai arrebatar judeus da antiga aliança. Não vai arrebatar eles não, porque eles não aceitaram Jesus como Salvador. Jesus vai vir para quem na primeira etapa da segunda vinda? Para a igreja, pela fé. Igreja, filha do pai Abraão, pela fé. O Israel espiritual de Deus, pela fé, é o arrebatamento. Até isso tem que se ensinar aqui para vocês, para os senhores. Arrebatamento é para quem aceitou Jesus, é para a eclésia, igreja, beleza? Não é para judeus que não aceitaram Jesus, mas mataram ele. Não, para os judeus, né, da antiga aliança está reservado o milênio. Mas para mais quem? Qual vai ser a população que vai habitar no milênio? Judeus. E aí minhas trevas vai dizer, conjecturas minhas, com certeza, na minha crença, vai ter pessoas no milênio com corpos transformados, porque na minha opinião a igreja vai participar do milênio, estará com o corpo transformado, e terá pessoas também com corpo mortal, corpo físico. São conjecturas minhas. Posso buscar isso, claro, mais a fundo dentro das escrituras, para tentar provar também à luz da Bíblia. Beleza? Porque é fácil entender. A igreja arrebatada, corpos transformados, correto? Jesus vai voltar com ela no milênio, certo? Então, se Jesus volta com a igreja para o milênio, porque tem pregadores aí, até ensinadores da Assembleia de Deus, que diz que a igreja não participará do milênio. Mas é meio complicado afirmar isso. Por quê? Se a Bíblia diz que estaremos para sempre com Cristo, Paulo diz que ele vai voltar e o mesmo Senhor descerá do céu, buscará a igreja, estaremos para sempre com Cristo, para sempre. Olha só, não está dizendo que vai separar em nenhum estado, de nenhum dessa parte cronológica, né? Do período grande de 7 tribulação, dos 7 anos de tribulação, tá certo? Depois também, quando Jesus voltar, a igreja não pode estar longe de Jesus nem um instante. Acredito que conjecturas minhas, por esses textos bíblicos, a igreja participará sim do milênio, com corpos transformados. Quem mais participará do milênio? Os mártires que foram ressuscitados da grande perseguição da besta. Foram assassinados, vai ter um assassinato em massa. Perseguição na grande tribulação. As 2 testemunhas também serão perseguidas para ser mortos, certo? Então, esses mártires e todos aqueles que vão nascer naturalmente, aonde a Bíblia diz que no milênio, jovens de 100 anos de idade vai ter, morrerão farto de dia. Vai voltar aquela época de 900 anos, 600 anos como Noé, vai acontecer no milênio. Porque o império do pecado e da morte não vai reinar no reino do milênio. Esses impérios, absolutamente a morte estará o quê? Acredito eu, que amarrada. Acredito eu, posso fazer um estudo mais breve sobre isso. Eu acredito que poderá até morrer pessoas sim, mas vai ser bem absolutamente morte natural, né? Não será mais dessas mortes trágicas que a gente vê aí, né? Esse negócio de assassinato, tiro. Esses demônios, espíritos que sentiam assassinato vão estar presos. Satanás estará preso. O reino demoníaco estará amarrado, preso no mundo espiritual, até que se passe os 1000 anos e Satanás seja solto novamente para enganar ainda um pouco de gente ainda. Beleza? Isso é tudo ensinamento escatológico, ou seja, doutrinas das últimas coisas segundo a Bíblia Sagrada. Eu tenho mexido numa área muito proeminente, irmãos. Eu tenho mexido nas doutrinas. A Bíblia é dividida em 3 tipos de ensinamentos, 3 tipos de doutrina, de colocações doutrinárias. Os mais fáceis, os menos fáceis e os mais difíceis. Isso aí qualquer um que vai para a escola, uma escola teológica, vai aprender esse ramo, essa linha de raciocínio lógico, ensinado também pela Assembleia de Deus. Quais são os termos mais fáceis da Bíblia Sagrada? Tudo é relacionado à área da salvação. Como é que funciona isso? Substituição faz parte da doutrina da salvação. Fomos substituídos por Cristo lá na cruz do Calvário. Você quer um texto que mostra a substituição espiritual? Vamos lá. Abraão, com seu filho Isaac, em cima do monte lá, né? Aí tem gente que até hoje nunca mais vai fazer isso. Pregou aquilo errado. Disse que ali Isaac simbolizava Jesus. Teoricamente, só que não. Quem simboliza Jesus ali? Não é Isaac. Isaac ali é o homem. Isaac é a igreja. Isaac é aquele que vai aceitar Jesus e vai se tornar igreja em Cristo Jesus.
Como? Eu provo. Aquele que está preso, aquele cordeiro preso lá, aquele que é Jesus, ele não vai substituir o Isaac? Porque não vai matar o Isaac, não vai imolar Isaac. Então Abraão é o pai, Isaac é a humanidade, podemos dizer assim, ou aquele que vai aceitar o sacrifício, o plano da salvação, ser substituído por aquele cordeirozinho, porque a Bíblia não diz, Deus proverá para si cordeiro, está dizendo, Deus já proveu o cordeiro, é Jesus Cristo, cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então nunca mais pregue isso errado, nunca mais abra a boca e diz que Isaac é ali naquele episódio. Isaac pode ser a tipologia de Jesus em outros episódios bíblicos. Ali, entenda muito bem, ali é o cordeiro que é providenciado para entrar e ser morto no lugar de Isaac, que é Jesus Cristo. Beleza? É a minha linha de raciocínio lógico, meu entendimento da hermenêutica exegese ali, é que aquele cordeirinho providenciado é o símbolo tipo de Jesus Cristo, que foi providenciado para substituir o cristão. Restituição, substituição, eleição espiritual, somos eleitos, né, através do sacrifício de Jesus na presença de Deus. Isso tudo abrange a parte da doutrina da salvação. É a maior doutrina da Bíblia, é a doutrina da salvação, incluindo ainda santificação, que é o processo que ele vai conservar todos os itens da doutrina da salvação na nossa vida, e por final, o último processo da salvação se chama glorificação. Digno de passagem, né? Glorificação é a transformação daquilo que é corruptível para o incorruptível, daquilo que é mortal, diz o apóstolo Paulo, para imortal. Ok? Beleza? Segundo passo, doutrinas menos fáceis da Bíblia Sagrada, que não é as mais fáceis nem as mais difíceis. Todos os ensinamentos e doutrinas e caracteres ligados à área de dons espirituais. E é bom entender que dons espirituais não é plataforma para a salvação de ninguém. Beleza? Quem é a plataforma de salvação? Se chama fruto do Espírito Santo. Então por que se busca tanto dom espiritual? Quem é que não quer ser conhecido porque curou um paralítico? De certa forma, o dom espiritual eleva meu nome às alturas, né? E por que eu busco mais o dom espiritual do que a própria plataforma que é o fruto do Espírito? Já viu o nome de alguém ser elevado porque é manso? Porque a mansidão faz parte do fruto do Espírito. Temperança. Nossa, vamos receber o pregador temperado para pregar uma mensagem poderosa aqui. Não, você nunca vai ver isso no outdoor, no cartaz. Você vai ver. Vamos receber o cara que ora e paralítico anda. Vamos receber o cara que, o pregador que está aqui hoje, ele ora e cego e enxerga. O cara é conhecido pelos dons espirituais que estão em evidência na vida dele. Só que isso é uma forma errada que nós temos. Dom espiritual não é evidência de vida eterna para ninguém, meu chapa. Dom espiritual não evidencia quem vai para o arrebatamento, quem não vai. Em teu nome, falei em línguas, vamos dizer naquele dia. Em teu nome eu curei enfermos. Apartai de mim, todos vós que pratiqueis a iniquidade. Eu não estou aqui desincentivando ninguém a buscar dom espiritual. Porque quando eu oro de madrugada, eu peço a Deus para me dar o dom da palavra da ciência, dom da palavra da sabedoria. Eu peço o dom de discernimento de espírito, mas para edificação do corpo. Não é para ganhar dinheiro com dom. Pessoas estão usando o dom para ganhar dinheiro, né, irmão? Para ficar rico, ficar podre de rico. Vamos ser sinceros. Pessoas não gostam que eu fale a verdade, mas eu falo mesmo. Pessoas usam os dons espirituais de Deus, né? Às vezes nós queremos falar tão mal daquele camarada lá, que Paulo expulsa o demônio da menina adivinha. Metemos sarrafo, ó, olha lá, descarado, né? Cara sem caráter. Tava lá usando aquela menina com espírito imundo de adivinho para ganhar dinheiro. Vem cá, e quem fica usando os dons espirituais de Deus para ganhar dinheiro? Tem muita diferença daquilo? Digam para mim os senhores aí. A falta de caráter, ela é diferente de um e do outro? Não. Sabe por causa de quê? Dom espiritual não é para encher o bolso de ninguém de dinheiro não, irmão. Dom espiritual, Jesus usava dom espiritual, sabe para quê? Para abrir vista aos cegos. Jesus era usado pelo Espírito Santo nos dons espirituais na área de cura e nem mandava identificar quem curou. Vai lá, se apresenta ao sacerdote, cego. Nem fala quem te curou. Jesus não estava atrás, ainda que ele era Deus, ele deixava toda a honra, toda a glória das suas curas se apoiar em Deus. Me mostra pelo menos uma cura de Jesus. Que Jesus está pegando dinheiro em troca. Jesus tinha mulheres que apoiavam o ministério dele. Depositavam fazendas ao pé do ministério de Jesus. Mas não em colocação de troca nem de barganha. Beleza? Em momento algum a Bíblia vai citar que Jesus cura alguém e Jesus é beneficiado por dinheiro.
Jairo era um cara muito sucinto financeiramente. Aonde está escrito na Bíblia que quando Jesus diz Talita cumi, em aramaico ainda, porque Jairo era um grande entendedor da língua aramaica. Jesus usou Talita cumi ali aramaico para dizer para Jairo: eu sou o maior poliglota do século. Eu sou o pai das línguas e domo qualquer tipo de língua. Tá, Jairo? Poderia eu falar aqui no hebraico mesmo, mas eu vou falar na língua que você conhece, né? Porque tu é poliglota, eu sou o Deus do poliglota, dos poliglotas. Beleza? Jesus só quis mostrar que quem estava ali estava acima de qualquer poliglota do planeta. É execrável entender isso. Agora, queridos, me mostra na Bíblia Jesus pedindo dinheiro para Jairo. Me mostra na Bíblia Jesus levantando 10 votos de R$1.000, porque para aqueles que estavam em volta ali daquele memorável momento que ele ressuscita a filha de Jairo. Ó, agora eu ressuscitei a filha de Jairo, vou levantar 10 votos aqui de R$1.000 para ajudar meu ministério. Você sabe como é que o ministério de Jesus é sustentado, além daquelas mulheres? Vai contar uma história muito interessante, é muito forte. Tinha uma dívida para pagar, sabe o que Jesus falou? Jesus usou situações inanimadas, irmão, para pagar a dívida. Ô fulano, pega aí uma linha, uma vara, um anzol, joga lá no mar, pega um peixe, lá na boca dele vai ter uma moeda. Olha os meios que Jesus usava para pagar a dívida dele. Meios totalmente espirituais. Jesus nunca tinha que tirar de ninguém para beneficiar a si próprio. Ele mesmo disse que o filho do homem não tinha nem onde deitar a cabeça. Hoje em dia os caras não têm só onde deitar a cabeça, irmão. Hoje em dia os caras têm fortunas milionárias, fundamentadas em cima de dons espirituais. Usa os dons. Eu não estou dizendo que é pecado um pastor viver da obra, tá, irmãos? Eu também tenho que falar aqui o outro lado da coisa. O boi, né, que ele ara a terra, ele é digno de comer da terra, tá certo? Pastores, vocês que têm os seus ministérios, vivem da obra, eu respeito os senhores. Os senhores que têm salário para trabalhar para a obra de Deus, respeito os senhores, tá certo? Porque um pastor é necessário sim. Eu sou a favor de ter um salário sim. Porque às vezes a ovelha está lá de madrugada precisando da visita do pastor, o pastor não pode ir porque está trabalhando, né? Então é digno o obreiro do seu salário, se ele vive dele diligentemente, né? Porque, lembrando, né, quem vive de salário para fazer a obra não tem horário para atender ninguém, é qualquer horário é horário, tá? Então é diferente de mercenários e lobos. Estou falando aqui, irmãos, é de lobos, camaradas que têm dinheiro que não tem onde enfia mais, em cima de dom espiritual, tá bom? Não vou falar mais nada sobre isso, voltando aqui para a linha de raciocínio lógico, já estou terminando meu estudo. Então, né, doutrinas de ensinamentos sobre dons espirituais são menos fáceis. E por fim, os mais difíceis são todo o campo da escatologia, envolvendo o livro do profeta Daniel, profeta maior Daniel, deixando bem claro que quando a Bíblia fala de profeta maiores, profeta menores, não é porque um tinha mais o poder do Espírito Santo que o outro. Ah, então Naum não tinha menos Espírito Santo que Daniel. Então Obadias era menos cheio do que o profeta Ezequiel. Não. Está falando de um que escreveu mais coisa na Bíblia, de mais manuscritos, e o outro que escreveu menos. Por isso se dá profeta menor o que escreveu menos, profeta maior o que escreveu em maior capacidade os manuscritos da Bíblia. Ok, queridos? Para entender isso aí, para não ficar falando besteira, ensinando bobeira. Ok? Então, já quase terminando o meu estudo aqui nessa tarde. Estou falando sobre as duas etapas da vinda de Jesus. A primeira, veio, morreu na cruz, etc e tal. Na segunda, dividida em duas fases. Primeira fase da segunda vinda, ele vem para buscar a igreja, arrebatar, será nas nuvens, vai acontecer a primeira ressurreição de mortos, né? Que vai ressuscitar todos aqueles que morreram em Cristo, vai encontrar conosco os que estivermos vivos nas nuvens. Então terá crente que nem vai passar pela morte, não vai experimentar a tal tão temida morte, beleza? Segunda ressurreição, será a ressurreição dos santos, dos mártires, daqueles que a besta matou na grande tribulação, será daqueles também que foram assassinados, que aceitaram a Jesus com a pregação das duas testemunhas. Isso é bíblico, não estou ensinando heresia aqui, eu provo na Bíblia para os senhores, né? Esses serão aqueles que virão de grande tribulação, quando se estabelecer o milênio, vão participar do milênio, de acordo com o capítulo 7, verso 13 e 14 de Apocalipse. Quem são esses que vêm de grande tribulação aí? Lavaram suas vestiduras na veste do Cordeiro. É aqueles que tiveram o seu primeiro contato com Cristo ou aceitaram a Cristo pela primeira vez. Por isso está escrito lavaram e não é relavaram. Ok? Para entender direitinho aí. Pode ser aquele parente nosso que não aceitou Jesus Cristo, né? Pode ser aquele que não aceitou nunca Jesus Cristo,
vai aceitar naquele período ali, naquele momento. Beleza? Irmãos, até aí, tá dando para entender o estudo? Todos que estão participando ao vivo agora, tô vendo 4 pessoas online aí. Manda para mim, entendi. Pode mandar aí que eu quero saber. A minha preocupação nesses estudos que eu tô dando aí aleatoriamente, eu botei uma coisa na minha cabeça, eu não vou mais pregar a palavra nas lives. Eu vi que tá sendo mais proveitoso ensino. Pregar, eu tava gritando muito, tem uma benção, Deus tava me usando. Mas eu tava ficando assim, com dificuldade na fala depois, porque eu forçava muito a garganta, gritava um pouco mais, tava um pouco meio que debilitado, tá certo? Então agora eu vou começar a ensinar mais. Por exemplo, estou querendo trazer assuntos, vou falar sobre aborto. Acredito que amanhã, se Deus permitir, eu vou fazer um estudo profundo sobre aborto. Vou falar também sobre eutanásia. Os senhores entendem o que é eutanásia? Que é aquela parte onde que a família vai ser consultada, a pessoa está em estado vegetativo em aparelhos no hospital, aí a família é consultada, se desliga o aparelho ou não, porque já teve morte cerebral. O nome disso é eutanásia, sacrificar uma vida. Vou estar dando um estudo inédito sobre eutanásia. Só que eu quero que os irmãos compartilhem esse vídeo pelo menos umas 350 milhões de vezes, beleza? Para esse estudo poder chegar a mais pessoas. Também eu quero pedir aos irmãos, por favor, me ajudem no YouTube, irmãos. Se inscrevam. Você que está me vendo agora dando esse estudo poderoso de Apocalipse, não custa nada, você que já tem aí conta no YouTube, né? Por enquanto eu estou com 24 pessoas inscritas, isso é muito pouco. Vamos se inscrever no meu canal do YouTube. Como é que faz para se inscrever? Você pode me perguntar agora. Entra no meu Instagram, Gilson Lourenço Oficial, ou no meu Facebook. Nas primeiras partes da página do Facebook e do Instagram, tá lá meu link. Tá tão fácil, irmãos. É só clicar, já vai direto no meu canal do YouTube, que também é Gilson Lourenço Oficial. Esse estudo, por exemplo, ele vai lá pro YouTube agorinha. Vai com título e tudo. Tá certo? Então, eu preciso do apoio dos irmãos para continuar mantendo esse trabalho de live, continuar aí dando esses estudos. Então, eu vou estar falando também, vou estar dando estudo poderoso. Eu queria até uma votação dos irmãos nessa live. Eu queria que os irmãos aí ditassem que título que vocês querem que eu traga amanhã. Os irmãos querem que eu fale sobre eutanásia. Os irmãos querem que eu fale sobre aborto. E tem outros temas poderosos que eu posso estar abordando. Beleza? Eu vou deixar os irmãos escolher o que tema que os irmãos querem. Eu sou um cara bem, aqui, como se diz, democrático. Os irmãos, irmão, eu quero que o irmão fale de aborto, eu preciso de tirar uma dúvida. Por exemplo, coisa bem polêmica, né? A mulher, que seja ela cristã ou não, é estuprada. É certo aos olhos de Deus deixar essa mulher manter essa gestação até os 9 meses, até a criança nascer? O que os irmãos acham? Posso estar abordando um tema como esse, né? O que eu posso começar a dizer, não estou dando estudo sobre aborto agora não, só vou te dar uma palhinha disso. É que quando Deus, ele se encontra com o homem ainda informe no ventre da sua mãe. Por exemplo, você sabia que quando Deus dá Jeremias para o profeta, ele vai falar com um ser que ainda está inanimado? As primeiras partes de Jeremias é formado, Deus está dizendo, Jeremias, eu coloquei os teus ossos no ventre da tua mãe, antes que tu fosse gerado. O que é a palavra gerada ali? Os 9 meses, absolutamente. Antes que Jeremias se tornasse totalmente um corpo formado, Deus já interagia com o profeta no ventre da mãe dele. Por aí já dá para se entender qual é a complexidade, qual é a visibilidade que Deus tem de aborto. Já dá para os senhores ter um apoio moral, espiritual do caráter de Deus sobre aborto. Entendeu? Então, eu tenho um estudo vasto para poder dar sobre aborto. Posso estar falando sobre isso no estudo bíblico de amanhã. Mas eu preciso que os senhores se inscrevam no meu canal do YouTube. Eu preciso também ter visibilidade, irmãos. Para meu nome ser engrandecido, não. É porque eu quero que a palavra, eu quero que o meu trabalho seja valorizado. Não é isso? Quando você vai pegar e compartilhar esse vídeo o máximo que você puder, você está dando moral, não é para mim não, você está dando moral para o nome do Senhor. Porque esse dom aqui, que é o dom do ensinamento da palavra, eu estou usando ele como ferramenta para ganhar almas, para dignificar o reino do céu. Porque o único galardão que eu quero receber é no Bema, é quando a igreja for arrebatada, é no tribunal. Lá eu quero meu galardão sim. Faço questão que Deus me dê o galardão, abençoado. Porque vai ser pelo fruto do meu trabalho desempenhado. Mas pode ficar tranquilo que aqui na terra eu não estou buscando glória de homem. Eu quero apenas, eu faço por prazer. Não sei se os irmãos já repararam quando eu estou dando ensinamento, eu ensino com alegria, eu ensino com espontaneidade, com amor. Tá certo? A única coisa que eu peço aos irmãos é lá, vamos se inscrever no canal,
Vamos entrar lá, meu canal do YouTube, Facebook, Instagram, tudo Gilson Lourenço Oficial. Você entrou lá, você se inscreva, né? Para que venha ter visibilidade, né? O meu trabalho, que é um trabalho que eu faço sem fins lucrativos, faço por amor à obra do Senhor Jesus Cristo, né? Eu perguntei para os irmãos aí mandar para mim qual o tema que os irmãos preferem. Os irmãos querem que eu fale, posso também falar de um amanhã e falar de outro depois. Vou estar falando temas como eutanásia, né? Vou falar de vários temas polêmicos. Por exemplo, tema muito polêmico, o pedófilo, por exemplo, odiado por toda a sociedade. Até eu odeio a prática da pedofilia. Pelo amor de Deus, o cara pega uma criança e fazer sexo com ela, pelo amor de Jesus Cristo, é um cúmulo do absurdo. Mas você é a favor da morte do pedófilo, pena de morte para ele? Posso abordar também temas polêmicos como esse, sobre a pena de morte no Brasil. Vou falar sobre situação, como diz, vou falar sobre eutanásia, vou falar sobre pena de morte, né, no Brasil e fora do Brasil, claro. Vou falar sobre vários temas polêmicos para muitos, tá certo? Vou na luz da Bíblia Sagrada explicar para os senhores temas como esse, não é isso? Então que Deus nos abençoe nessa tarde. O estudo, já estou tendo o final dele. Hoje eu extrapolei um pouco os 30, 40 minutos, que é a minha meta, mas por um bem maior, né? Para falar de outras coisas. Os irmãos estão satisfeitos, irmãos? Agora eu estou perguntando para os senhores aí que estão comigo ao vivo. Deu para tirar as dúvidas sobre a primeira e a segunda fase da vinda de Jesus? Tranquilo, joinha, legal, né? Que o senhor possa aí acionar os sinos de notificação, tá certo? Nas vossas plataformas, para quando sempre eu estiver entrando, os senhores venham ser acionados. Sempre eu estou convidando todos para participar da live no Facebook. Eu ainda não estou conseguindo botar a live diretamente no YouTube, acredito por falta ainda de mais pessoas inscritas. De repente seja isso, não sei. Não tenho muita experiência com o YouTube ainda, né? Porque eu criei o meu canal no YouTube, mas eu não sou um youtuber. Eu apenas abri um canal, como muitos dos senhores também devem ter canal no YouTube. Beleza? Quem tiver ligado em plataformas digitais, como eu estou nas 3, dando estudo e pregando evangelho, manda para mim o seu canal, eu vou me inscrever, eu vou te seguir também no seu Instagram. Me siga lá no meu Instagram, Gilson Lourenço Oficial. Vai lá no meu Facebook, me manda também convite, você que não tem outras plataformas, só tem o Facebook, eu vou estar te aceitando. Amém? Que Deus possa nos abençoar nessa tarde, em nome de Jesus. Compartilhe milhares de vezes esse ensinamento, irmãos. Compartilhe esse estudo. Bruno, Deus te abençoe, meu primo querido. Um abraço do Senhor no teu coração, né? Deus abençoe meus tios, minhas tias na Grande aí em Fortaleza. Queridos, para terminar, um alerta. Eu estou toda 3 da madrugada ou a partir das 3. Se não consigo 3, 4, 10 para as 4 ou 3 e meia. Eu estou toda madrugada online orando. Eu convido pessoas e não consigo pessoas para participar comigo. Vamos participar comigo na oração da madrugada. Tá aí o Bruno, a minha esposa Maria Rita, que sempre está participando. Tem tantas pessoas, a irmã Luciana. Deus te abençoe, irmã Luciana. Você e sua família, grandiosamente. Nossa irmã aí, Marciana Oliveira da Cruz. Eu tenho oração da madrugada toda 3 da manhã, minha irmã, a partir das 3. Participa comigo nessa próxima madrugada. Será bem-vinda, é uma live no Facebook mesmo. Vamos participar disso. A igreja unida, nós unidos somos mais fortes, irmãos. Vamos participar disso em nome de Jesus, amém? Vamos fazer uma oração agora. Vou estar trazendo um estudo amanhã inédito, tá? De 1h30 da tarde, todo santo dia, você pode ter certeza que entre 1h30 e 3 horas da tarde, não vou dar um horário fixo, eu posso ter algumas complicações, não entrar antes. Eu vou estar trazendo um estudo inédito. Pega a caneta, pega aí, como se diz, caderno, anote, irmãos. Vamos anotar. A Bíblia se aprende melhor quando se escreve ela, quando se anota, né? Mesma coisa quando se estuda para fazer prova de faculdade, não se aprende melhor escrevendo alguma coisa? A mesma coisa é a escritura, beleza? Através de muita oração, jejum e lágrima, né? Vamos entender a Bíblia, porque o intérprete da Bíblia Sagrada, diferente de qualquer livro que lemos, é o Deus Espírito Santo. O patrono da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Tá certo? Senhor meu Deus, graças te damos nessa tarde. Muito obrigado por esse estudo, por esse bate-papo com a igreja do Senhor nessa tarde. Muito obrigado por pessoas novas, diferentes que entraram nessa live, que vão, Pai, quando eu apertar esse término, clicar, Pai, e concluir esse vídeo, vão compartilhar centenas de vezes e vão, Pai, se inscrever no meu canal do YouTube, lá no Gilson Lourenço Oficial. Vão entrar no meu Instagram, vão me seguir e será um prazer estar aí servindo a tua igreja, servindo esses irmãos, tirando a dúvida de todos. Muito obrigado por tudo, nos abençoe, nos dá uma tarde de paz,
um dia de paz, em nome de Jesus, amém, amém. Um abraço para o coração de todos os senhores que me assistiram e estarão comigo nas próximas lives. Vos aguardo na madrugada, 3 da manhã, em nome de Jesus. Compartilhe o máximo que puder esse vídeo, se inscrevam no meu canal do YouTube, me sigam no Instagram, em nome de Jesus, amém.